Bom dia, pessoal. Olha o Laboratório Clone de novo, conversando com vocês e com gente muito interessante. Vocês já conhecem a Ana. De qualquer jeito, eu vou pedir para ela se apresentar de novo para quem não assistiu a primeira entrevista dela. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o lançamento de 2 livros delas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Esses livros, eles estão ligados a mentorias que a Ana dá, tá? E a gente quer muito que vocês conheçam esses livros, que conheçam a Ana, e porque é um trabalho muito interessante. Então vamos lá, Ana. Apresenta para o pessoal quem é a Ana Monteiro. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Minha primeira formação é advogada, também sou administradora de empresas, mas hoje minha única causa é a saúde. Né? Eu trabalho hoje como hipnoterapeuta neurobiológica vibracional, com hipnose clínica, portanto, trabalhando, investigando a raiz emocional dos adoecimentos, das questões que incomodam física ou emocionalmente. E aí, quando eu encontro esse link, a gente faz essa limpeza desses pensamentos e dessas emoções que causam transtornos, que causam adoecimentos, que ficam ali o tempo inteiro trazendo problemas para a gente. E a gente trata isso a nível do subconsciente. Muito legal, Ana. Eu gosto muito de falar com a Ana porque ela traz toda essa energia que ela capta, tá? Então vamos trabalhar isso hoje, falando de 2 livros que ela lançou, tá? Eu vou falar primeiro do Traços de Caráter. Vou pedir para a Ana contar um pouquinho, sem dar spoiler, o que é o Traços de Caráter, tá? Porque eu quero muito que vocês entendam um pouquinho da Ana. Vamos lá, Ana. Vamos lá, tentar falar sem dar spoiler. O que são os traços de caráter? Os traços de caráter são características que nós vamos ganhando desde quando a gente está ali no útero da mãe, por toda a primeira infância, e eles interferem de tal forma, o meio ambiente interfere de tal forma que dá um molde diferenciado no corpo para cada tipo de traço de caráter. E não é só a questão da estrutura física, mas isso interfere, está conectado, tudo está conectado, nada é solto, com a forma que a gente pensa, sente e age. Então, é sobre isso que esse livro, Traço de Caráter, Entendendo o Funcionamento pela Forma, vai trazer para você. Como, Ana? Como que isso acontece? Como que o nosso corpo tem um formato que se conecta com a forma que eu penso? Pois é isso que está no livro, e é isso que você vai, esse conhecimento, essas informações que você vai ter acesso nesse livro. Muito legal. Ana, você podia falar para mim, rapidamente, assim, quando a gente fala a palavra caráter, ela pode gerar dúvidas qual o caminho que a gente está tomando. Então, só traduz um pouquinho para o pessoal o que você intitula traços de caráter, tá? Essa expressão e os traços de caráter em si, inclusive eles têm um nome que pode dar margem a uma conjectura de patologia, e não é nada disso, né? Todos nós temos 5 traços de caráter, que são, na verdade, formas de funcionamento. Isso está interligado com a forma com que o nosso sistema neuronal vai se formando a partir da interação do meio, né? E vai dando formas da gente interagir, da gente reagir e interagir no meio. Então, o traço de caráter, sob essa perspectiva, é uma forma de funcionamento, é como a nossa circuitaria neuronal nessa primeira infância vai se formando e como que a gente vai criando mecanismos para interagir no mundo. Então, tem pessoas que são mais afetivas, gostam mais de toques, gostam de interação com pessoas, tem pessoas que são mais retraídas, tem pessoas que são mais influenciadoras, né? E existe uma explicação do porquê que cada pessoa tem essas características, umas mais, outras menos. Todos nós temos esses 5 traços de caráter, faz parte do desenvolvimento neurobiológico, né? Então, todo ser humano tem os 5 traços de caráter. E isso vai fazendo com que a gente tenha as nossas características pessoais, porque ninguém é igual a ninguém. Esses 5 traços todos nós temos em percentuais diferentes,
que é o que dá a individualidade para cada um, né? Então, se você é mais comunicativo, se você tem mais habilidades de conversa, de negociação, ou se você tem mais habilidades de planilhar, de estar atento a detalhes, gosta de fazer aquela coisa atento aos detalhes, isso tem a ver, a forma como você reage, tanto nas relações quanto no próprio trabalho. Isso é interessante você saber quando você está contratando alguém, qual é a função que você vai botar essa pessoa. Se for uma função para ela trabalhar em contato com outras pessoas, atendendo pessoas, você tem que ter aí. Se você tiver essa informação dos traços de caráter, você olha para o corpo dela e vai ver se ela vai se encaixar bem ou não nessa vaga. Então, assim, tem várias utilidades, o conhecimento dos traços de caráter a partir da forma, você olhar para uma pessoa e, a nível geral, entender como que ela funciona. É claro que você não olha para uma pessoa e entende absolutamente tudo daquela pessoa, não é isso. Eu tenho algumas amigas que falam assim, eu não gosto nem de olhar para a Ana, que ela fica lendo. Não é isso. Mas é possível você ter um arcabouço de como essa pessoa funciona, né? E a partir daí tem várias aplicabilidades, várias possibilidades. Eu uso esse conhecimento no meu trabalho para entender melhor a questão de saúde das pessoas, mas ele pode ser usado na educação, em empresas, na questão de contratação, na questão de entender o outro a partir de sabendo como que o outro funciona, então melhora as relações interpessoais. As aplicações são diversas. E eu sempre extrapolo a pergunta, né? Você perguntou o que é traço de caráter, e aí eu falei tudo isso. Traço, então, tentar se resumir. Traço de caráter são formas que você funciona. Como que o seu cérebro funciona. Isso tem a ver com esses traços de caráter, que são formados a partir dessa primeira infância, tem a ver com a formação neurobiológica. O sistema nervoso, nesse período, está em formação e isso interfere na forma como a gente vai depois entender o mundo, reagir ao mundo e fazer essas conexões. Vocês viram, gente, que é muito interessante a gente entender o que a Ana está passando sobre os traços de caráter e sobre esse livro, que na realidade não é uma aplicação especificamente da pessoa física, mas da relação dela. Então, isso implica se a gente pode melhorar as nossas relações no trabalho, que a gente pode melhorar as contratações, buscando a pessoa com o tipo de caráter correto para a função. Então, vocês viram quanta aplicação que a gente pode dar nos traços de caráter que a Ana deixou bem claro. Agora, Ana, eu vou falar dos dois livros, depois a gente vai amarrar com um todo, tá? Você trouxe também a medicina do Dr. Hammer, certo? Conta um pouquinho quem é o Dr. Hammer, para eles entenderem, tá? O princípio Mas, assim, só rapidinho, deixa o pessoal comprar o livro para ler, mas, assim, fala pelo menos, assim, incentiva o pessoal a entender por que falar sobre ele. Tá? Eu vou só fazer uma conclusão rapidinha do traço de caráter, que muita gente acha que essa é uma questão a gente vincula o caráter, a expressão caráter, com a coisa de ser bom caráter, mau caráter, é a forma de funcionamento das pessoas, não tem muito a ver com isso, tá? Bom, vamos lá. Quem é Dr. Hammer? Dr. Hammer foi um médico alemão, ele era oncologista e num determinado momento da vida dele, ele teve a infelicidade de passar pela situação de receber, no meio da noite, uma ligação avisando que o filho tinha sido baleado, e, enfim, isso foi um choque emocional muito grande na vida dele, e a partir daí ele começou a ter problema de saúde, e aquilo intrigou ele, né, porque ele não era uma pessoa super saudável, nunca tinha tido problema, quase nem gripava, enfim. E aí ele intuiu que isso tinha a ver com a questão emocional e começou a fazer pesquisas. Ele, na condição de médico, trabalhava com várias pessoas na situação oncológica, então ele começou a fazer uma pesquisa e, ao final, né, assim, depois de muitos anos e pesquisando, ele entendeu e ele fez uma correlação entre traumas emocionais
e adoecimento, e ele começou a entender o adoecimento de uma forma absolutamente diferente do que a medicina convencional ocidental entende. Então, assim, para não entrar muito na questão, Dr. Hammer foi, como todo mundo que é revolucionário, que traz pensamentos novos, ele foi extremamente atacado, perdeu a licença, e foi pedido a ele que ele renunciasse a esse, dissesse que isso não funcionava, e ele resistiu, né? Então, ele perdeu a licença médica por um tempo. Depois, os tribunais acabaram vendo que ele tinha razão e o absolveram, mas até isso acontecer, você imagina a confusão que foi a vida dele com relação a isso. E hoje a ciência prova, né, tudo que o Dr. Hammer trouxe. O Dr. Hammer, ele faleceu recentemente, em 2017, né? E então você vê que é uma questão nova, é um conhecimento novo, e eles interagem com as novas descobertas da neurociência, da epigenética, da física quântica. Então, essa ciência bem recente, bem nova, que expandiu muita coisa, muito conhecimento, traz a confirmação do que o Dr. Hammer descobriu na prática, vivenciando com os seus pacientes. Então, é incrível, é um conhecimento fantástico, realmente é uma nova forma de entender o adoecimento, porque aí o adoecimento, e aí você vai entender isso comprando o livro, né, Cláudia? O adoecimento não é o problema. Eu acho muito interessante falar com a Ana sobre isso, né? E eu tenho falado com bastante gente que faz as práticas integrativas e que hoje pensa no corpo e no espírito, na alma, na energia. Eu acho que a palavra mais correta é energia. Sim. Do corpo fluindo, e que a gente vê que o Dr. Hammer já viu isso lá fora, lá atrás. A gente vê que algumas medicinas, como a chinesa, a indiana, já pensavam nisso, é uma coisa milenar, que os nossos indígenas também falavam nisso há muito tempo, tá? Exato. E que agora a ciência, através de mecanismos muito sofisticados, consegue chegar nas mesmas conclusões. Isso é muito legal, isso já traz um peso maior, e eu acho muito bom isso, porque é exatamente aí que há a correlação. Para a gente não dar mais spoiler dos livros, né, porque senão fica chato, eu queria exatamente fazer o resto da entrevista falando sobre isso, sobre esse momento, porque, por exemplo, gente, é muito legal falar com a Ana sobre física quântica, sobre medicina relacionada com isso, falar sobre a ciência em si, tá? Hoje, comprovando essas relações entre a energia humana, tá? A energia do corpo, não só humana, né? Você pode explicar até melhor que eu. Então, fala um pouquinho para a gente dessas relações, porque isso traz uma novidade para as pessoas, porque parece que as pessoas foram criadas como coisas que não se conversam, tá? Uhum. É como se a gente tivesse o físico, somente físico, e não é bem assim. Então, eu acho muito legal quando você fala disso, porque traz para as pessoas entenderem que mais está por trás de uma doença, que mais está por trás de um momento vivido, tá? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que muita gente vai ficar bem interessada. É um assunto vasto, mas assim, a gente tem quando a gente estudou na escola, a gente estudou física clássica, né? Física newtoniana, como a gente fala, em que as coisas são coisas, né? São físicas, a gente pega, toca. Então, assim, quando a física quântica começou a tomar corpo, e isso é muito recente em termos de ciência, isso começou no início do século passado, por volta de 1900, né, se descobriu que o átomo não era a menor partícula como se achava antes. Então, começou a se descobrir, começou a se comprovar que haviam partículas menores que o átomo, são as partículas subatômicas, né? E quanto mais se dividia aquelas partículas, mais se percebia que assim, o que era matéria era tão pequenininho, daqui a pouco era só energia. Tudo é energia. Então, a base de tudo é energia. O que a gente acha que é sólido, na verdade, tem uma frequência condensada aqui que faz ficar sólido. Isso vale para tudo, incluindo o nosso corpo. Mas a ciência quântica, ela vem, porque quântico, né? Vem
dessa noção de quantum, que foi o nome que foi dado ao mínimo do mínimo do mínimo. Então, era o quantum, então, física quântica, que é a física do mundo subatômico. E a partir daí começou a se entender que não tinha nada separado. Tudo está interligado de uma forma subatômica, né? Tudo é energia, frequência e vibração, já dizia Nikola Tesla, outro cientista incrível, né? E aí vem Einstein, vem vários outros cientistas do mundo da física comprovando isso. São vários experimentos da física quântica que nos levam para esse conhecimento, para essa compreensão. É difícil para quem não está dentro dessa perspectiva desse mundo, para quem ainda não começou a ver a física quântica, é difícil imaginar que está tudo interligado. É difícil imaginar, por exemplo, talvez você que está nos escutando já tenha ouvido falar no experimento da dupla fenda. É um experimento que vem da física quântica e que comprova que as coisas não estão determinadas, né? O determinismo, ele é um conceito da física clássica. O que isso aqui é isso e pronto, né? Mas na física quântica a gente começa a perceber que a nível subatômico o olhar do observador influencia na realidade. Se você tem um campo de infinitas possibilidades, que é outro jargão da física quântica, que tudo é possível, mas se você se conecta a nível vibracional, energeticamente, com uma determinada possibilidade, você vai focar a sua energia para aquilo e naturalmente você vai se conectar com aquela realidade e é aquela realidade que vai ser atraída para você. Isso tem uma explicação muito mais ampla, muito mais detalhada, que não tem como fazer aqui. Mas o fato é que está provado que o observador interfere na realidade, né? E isso, quando você traz para esse mundo da medicina quântica, quando você percebe que a forma como você interage com o mundo é você observando e você interferindo na sua própria realidade. Porque se você olha para um evento e aquele evento te causa dor, a sua observação de dor vai te levar para um lugar de dor. O teu organismo vai ter reações bioquímicas influenciadas pela biofísica, que são as informações, sabe? Então, assim, está tudo interligado e realmente onde você coloca o seu pensamento, onde você coloca a sua energia. E isso interfere na matéria, né? E isso é comprovado. Tem uma coisa que se você pensa numa fantasia sexual, o que acontece com o seu corpo? Exemplo simples e prático para você entender que o pensamento interfere na matéria. Se você, todo mundo que não é criança, já passou por isso, já pensou em algo fantasioso, sexualmente falando, e aí tem respostas no corpo, não tem? Pensamento interferindo na matéria. Tem vários experimentos, isso é uma coisa que eu falo assim, que eu acho legal, porque é prático, porque todo mundo vive, todo mundo já experimentou isso, né? E assim como acontece com um pensamento voltado para uma fantasia sexual, acontece para um pensamento de dor, o organismo responde. Se aquilo foi um trauma muito grande, ou se aquilo é uma coisa que repete, você está sempre vivendo aquilo, o organismo vai vibrar naquela frequência que vai responder a isso. Isso vai trazer para você consequências. Então, por isso que é interessante a gente focar mais, tentar estar sempre com foco no presente e no novo. E sabe, Cosmo, 95% dos nossos pensamentos estão no passado. São pensamentos que a gente já viveu, de coisas que a gente já viveu. Então, especialmente, está guardadinho lá no subconsciente. Só 5% de tudo que a gente pensa é novo, né? Então, olha quanto a gente vive no passado, quanto a gente repete pensamentos. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, segundo a ciência. E quanto desses 70 mil, e 95 são
recorrentes, estão no subconsciente, quanto desses 95 são pensamentos negativos que nos trazem coisas ruins. É o quanto que a gente está presente e consciente dessa realidade para quando vier um pensamento ruim, a gente, opa, não, vamos melhorar esse pensamento, vamos falar coisas boas. Tudo é energia, gente, até o que a gente fala. Sabe, quando a gente é adolescente, a gente acha um saco, né? O pai e mãe falam, não fala palavrão, não sei o quê. Você quer estar na galera, você quer se ajustar ali. Cada palavra tem a sua frequência, a sua vibração. E tem um experimento um cientista chamado Kuramoto, que é o experimento da água. Se você coloca uma água, 2 copos de água, e fala palavras boas para uma, palavras ruins para outra, congela aquilo, a cristalização, o cristal da água que vai formar, da que recebeu amor, da que recebeu palavras boas, é um cristal lindo, da que recebeu palavrões, xingamentos, fica uma coisa muito feia. Outro experimento que também já foi feito com relação à energia, com arroz, mesmo arroz cozido, da mesma panela, feito no mesmo tempo, colocado em lugares diferentes. Todo mundo que passava ali falava com aquele arroz e elogiava o arroz, como é lindo, como é gostoso, obrigada por alimentar. No outro, só xingamento, só coisa ruim, só energia ruim. A diferença depois de alguns dias desses 2 recipientes de arroz, um estava todo embolorado, o que recebia xingamento, o outro não. Então, assim, são experimentos que comprovam na prática que tudo é energia e essa energia ela influencia em tudo. Imagina se não vai influenciar no seu corpo. No experimento de Kuramoto da água, nós somos mais de 70% água. Nós somos feitos, né, nosso corpo, mais de 70% de água. Então, olha aquele experimento da água, imagina isso você falando, proferindo palavras ruins para outra pessoa, até para você mesmo. Tem gente que fala de si assim, né, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso. Você está causando mal para você mesmo, você está envenenando o seu corpo. E mais do que falar, não sinta. Eu achei incrível tudo isso que você falou, exatamente porque é o que eu queria que as pessoas estivessem ouvindo. Porque, na realidade, assim, é um movimento energético muito forte e você acabou cruzando exatamente tudo que a gente fala tanto, né? Que é cruzar a energia de tudo que existe no universo. Uhum. E eu acho muito legal essa experiência da água, porque realmente o ser humano, se a gente pensar o ser humano, a gente é basicamente água. Se o experimento prova que fisicamente a gente tem uma reação diferente, imagine se a gente considerar todos os outros aspectos energéticos. Então eu queria, assim, você sabe que a gente não pode levar muito tempo com a internet, porque as pessoas não assistem, então a gente vai daqui a pouco estar parando. Então, a linha que você adotou para falar até aqui é muito aquilo que os seus livros estão traduzindo e que vão vir pela frente, assim como as mentorias que você faz exatamente nesse ponto, tá? Mas eu vou falar de uma outra coisa que você trabalha e que eu gosto muito, que é a hipnoterapia. Porque quando você fala sobre isso, sobre todo esse discurso que você trouxe para a gente sobre a energia, me ficou claro que a gente às vezes guarda do passado, que a gente, 95% da gente vive de energias que a gente teve vivida no passado, e às vezes no passado algo acontece que às vezes a gente nem tem noção de que aquilo foi tão importante. Mas ela marca, e ela marca às vezes de uma maneira equivocada e que faz a gente ter comportamentos hoje e no futuro também. E a hipnose traz exatamente o tratamento desse sentido. Conta um pouco para as pessoas, porque as pessoas têm uma ideia da hipnose, na minha opinião, um pouco tortas, tá? E eu queria te dar a chance de mostrar exatamente esse lado. Pode ser? Claro. A hipnose é uma ferramenta, tá? A hipnose em si, ela não faz nada. Se você tem a ferramenta, mas você não tem a base terapêutica para trabalhar, ela fica sendo só uma brincadeira, né? Enfim. Então, essa é a diferença, por exemplo, do hipnólogo para o hipnoterapeuta.
O hipnólogo tem aquela brincadeira de palco, usa a hipnose para outras questões que não para tratamento de saúde. O hipnoterapeuta, a hipnose clínica, ela é voltada para tratamento. Né? E o que é a hipnose? Todos nós funcionamos, voltamos lá, na frequência e na energia. Então, a nossa mente, quando a gente está aqui conversando desperto, a gente está vibrando em ondas beta. Tá? O que a hipnose faz? Ela leva o indivíduo através da técnica, leva o indivíduo para um relaxamento e a frequência mental dele, a frequência do organismo, do funcionamento dele, vai baixando para o nível alfa, alfa baixo, depois teta, e para aí, porque se a gente chegar na última onda, a gente já está dormindo e não consigo mais trabalhar. Né? E o que acontece quando a gente baixa essas frequências de ondas cerebrais? A gente abre uma janela no que a gente conhece como mente crítica. Né? Quando a gente está na primeira infância, a gente vive praticamente nesse estado hipnótico, a nossa mente vibra ali naquela frequência mais baixa, tudo vai para o subconsciente de forma sem crivo. Então, é por isso que as crianças, quando é criança, a gente ouve coisas e aquilo vai direto para o subconsciente e fica armazenado ali. É uma forma de começar a ter programas rodando no automático para que a gente consiga viver, tá? Por volta dos 7 anos, a gente cria o que a ciência chama de mente crítica, fator crítico. A partir desse fator crítico, a gente começa a dizer, peraí, não é bem assim. Se alguém vier dizer para você que a grama é branca, você vai dizer, não, a grama é verde. Você já tem aquele conhecimento armazenado ali e aquilo ali reverbera como verdade absoluta. Isso vale para tudo, para traumas. O organismo começa a entender coisas, por exemplo, se uma criança que passa a infância vendo pais brigando, ela vai internalizar isso e ela talvez possa, no futuro, sem perceber que tem essa vinculação com a infância, talvez ela não queira casar, talvez ela ache que casamento não é legal, talvez ela associe, e ela não vai nem entender por quê. Ela vai ter um sentimento ali, é o organismo, uma inteligência biológica, tentando protegê-la daquela situação que naquele momento da infância foi traumático para ela, foi dolorido, não era legal, ela ficou com medo. Então, o nosso organismo nos protege. Só que isso fica lá no subconsciente, a gente não tem acesso, né? Uma boa parte da nossa infância, a estrutura cerebral ainda não está pronta, inclusive, para unir informações, fica registrado de forma solta. Hoje, se eu falo para você, Cosmo, vamos numa pizzaria comer uma picanha, na tua memória, no teu contexto de conhecimento, vem a cor, o formato, o sabor, está tudo interligado, esses conhecimentos estão interligados e vêm para a tua memória. Porém, coisas que acontecem lá na nossa infância, antes dos 5 anos e tal, a gente tem flashes de memória, mas a gente não tem toda essa integração ainda. Né? Então, mas está registrado. E o nosso organismo trabalha para nos proteger de perigos que a gente viveu. No futuro, a gente pode ter questões emocionais, questões inclusive de saúde, que podem estar ligadas com essa questão. A hipnose vai fazer com que eu traga esse indivíduo para uma frequência mental, que eu tenha acesso a esse subconsciente, porque se eu baixo a frequência, essa parede que é o nosso senso crítico, ela abre uma janela, abre uma porta e a gente consegue acessar. A partir das emoções, a gente consegue acessar, porque as emoções ficam registradas a nível celular. E aí a gente trabalha, quando a gente encontra esse link, a gente trabalha, limpa essa memória, vai esquecer o que aconteceu, às vezes nem lembra, vai lembrar só na hora do tratamento. O que acontece é que a gente limpa a emoção relacionada a isso. Então, se é alguma coisa que você tem uma memória daquilo, você vai, depois do tratamento, ainda lembrar, mas aquela lembrança vai ficar menos dolorida, aquela lembrança não vai mais te causar problema.
A gente desconecta a emoção ruim da história, dá uma outra forma. Isso é o que as pessoas falam de reprogramação mental, com a hipnose, né? Isso é o que as pessoas falam de limpeza emocional. Tem vários nomes, né, dependendo da terapia, né? Trata de uma forma diferente, fala diferente, mas é isso, é desconectar, é limpar, é tirar o peso emocional daquela questão. E quando a gente consegue acessar o início, o que deu causa, a raiz emocional, como a gente fala, aí é mais efetivo o tratamento. E o corpo entende, né? Existe uma inteligência biológica, independente da racional. O corpo entende que ele, ok, não preciso mais, então, me defender desse problema, causando esse tipo de funcionamento orgânico, no caso de uma doença, ou de uma resistência. E aí é um mundo, Cosmo, porque tem tantos exemplos, eu poderia dar tantos exemplos, né? É muito, muito interessante esse assunto. Eu acho que já deu para a gente passar para o pessoal o quanto é interessante o assunto, o quanto que a gente pode pesquisar mais, quanto que a gente pode chamar de novo para falar sobre o assunto, porque a gente vai ter mais coisa para falar sempre, tá? Sempre. Mas, Ana, queria te agradecer muito por você ter participado mais uma vez com a gente. Agora a gente falando mais de coisas específicas e não só da Ana, né? Eu acho que as pessoas agora entenderam um pouco do que é a hipnoterapia, tá? Que é bem diferente daquilo que você estava colocando como hipnólogo, tá? Que é a única imagem que as pessoas normalmente têm, tá? Então, gente, muito legal. A página da Ana tá lá no Crono para vocês poderem conhecer, para ver um pouco mais dela, tá? Cada dia essa página vai crescer mais. Ela faz algumas mentorias bem legais falando desse assunto e ela é uma hipnoterapeuta, tá? Então, gente, estamos aqui à sua disposição, Ana, mais para frente a gente faz uma nova entrevista falando mais um pouco do assunto, tá? Muito obrigado por ter participado de novo, tá? Eu que agradeço. Vamos seguindo a vida. Até a próxima, gente. Até, gente.